Momento do Discipulado. Ensinando ao discípulo sobre ofertar a Deus. A gente precisa ensinar que a vida cristã é vivida em gratidão a Deus, reconhecendo a graça de Deus. Existem algumas pessoas que acham que a graça é obrigação de Deus. A graça é uma graça que Deus dá que não depende de nada que façamos. É obrigação de Deus nos dar a graça. Tem crente, muito crente, que pensa assim. E igrejas que pregam assim. Mas eu quero mostrar que, desde o princípio, dar a Deus é um privilégio, é uma demonstração de reconhecimento, é um exercício de desprendimento que nos ajuda muito. Lá no início, Deus exalta o Abel porque ele deu a Deus das primícias, do melhor que ele tinha. E ao longo da Bíblia, isso vai se estabelecer como algo necessário, culto a Deus, dar culto a Deus. É o segundo mandamento. O primeiro é adorar a Deus, tirar um tempo durante o dia para estar com Deus. É o primeiro mandamento. E a nada mais. Se houver alguma coisa a que você dedique mais atenção do que a Deus, já está descumprindo o primeiro mandamento, que é adorar a Deus. E o segundo mandamento é dar culto a Deus e a nenhuma imagem, nenhum objeto, nenhum assunto, nenhuma preferência, nenhuma idolatria. É você dar culto a Deus. O culto a gente dá, é aquilo que você dá. Você sai da sua casa, se prepara, se esforça, lá na reunião junto com outros irmãos, você dá sua gratidão, seu reconhecimento, sua vinda ali, você dá a Deus ofertas também, você dá seu coração, seus ouvidos, sua disposição em obedecer, tudo isso a gente dá para Deus. Mas há algo que no mundo represente valor e isso se estabelece como algo muito necessário para dar a Deus. E nós vivemos uma época em que o dinheiro se estabeleceu. Está para acabar o dinheiro. Vai haver um dinheiro virtual, e, enfim. Mas o dinheiro representa o valor maior aqui na Terra. E a gente, então, dá dinheiro para Deus. O Senhor estabeleceu lá na antiga aliança o dízimo e ofertas espontâneas além do dízimo. Havia alguma coisa que era obrigação, por exemplo, o sacrifício pelo pecado era dado, ofertado a Deus para que aquele animal derramasse o seu sangue, que representaria o sangue do seu dono, e assim o sangue derramado do animal valeria para a purificação do pecado de quem entregou o animal. Substituição, o animal substituía a pessoa. Mas com relação ao que a gente aufere do nosso trabalho, do suor do nosso rosto, Deus estabeleceu o dízimo. Na antiga aliança, o dízimo era o tributo que o israelita dava a Deus por pertencer a Deus, por pertencer à aliança com Deus, por ter aliança com Deus. Aquele tributo caracterizava que ele estava em aliança. A aliança com Deus não era gratuita, tinha que dar o dízimo. Mas, além do dízimo, qualquer oferta espontânea, fosse em animal, fosse em dinheiro, fosse em primícias da sua produção, devia ser dado com amor ao Senhor, mas precedido da obrigação, que era o dízimo. Quando nós chegamos ao livro de Malaquias, com o qual termina o Antigo Testamento, esse livro do profeta Malaquias, o nome Malaquias quer dizer mensageiro do Senhor,
Esse livro é a pá de cal na antiga aliança. Deus lista alguns assuntos ali, um deles era a atitude do sacerdote e a mistura com outros povos, a falta de santificação. Outro assunto era o culto ser desprezível, o que eles estavam dando a Deus estava sendo medido, dado de sobra, dado sem amor, sem cuidado, de qualquer jeito. E depois Deus menciona no capítulo 3 os dízimos. O povo de Israel estava roubando a Deus, não entregando os dízimos, que eram o tributo, esses dízimos eram o tributo da antiga aliança, que caracterizava que a pessoa estava em aliança com Deus. A começar dos sacerdotes, eles foram fracassando e o povo todo entrou nessa e foram negando a Deus o dízimo. Então Deus disse: para que serve uma aliança dessas? Vocês já romperam essa aliança toda, então eu estou aceitando e acabou essa antiga aliança. Lá para frente eu vou fazer uma nova aliança com Israel, mas não é agora. Antes eu vou dar oportunidade a todos os povos de fazer uma aliança com cada pessoa que quiser, através do Evangelho. É bom a gente lembrar que o Evangelho não é de graça, a graça não é de graça. E isso está fazendo confusão na cabeça de muita gente. A graça não é de graça. A graça é um favor que nós não merecemos. Nunca, por mais que nós dermos dinheiro da nossa vida, tempo, trabalho, dedicação, por mais que dermos, nunca vamos merecer a salvação. A salvação vem de graça. É a graça de Deus como merecimento, mas não em atitude. A graça exige uma atitude. Custou um alto preço em Jesus, exige uma atitude nossa. Morrer para a velha vida, morrer para o eu, morrer para o mundo. Tomar a cruz, isso é a atitude necessária para receber a graça. Caso contrário, não haverá salvação. A graça está disponível a todos, é a pregação do Evangelho, essência do Novo Testamento. A nova aliança é acessível a todos, mas tem que ter uma atitude. E essa é a razão pela qual a maioria das pessoas não está nessa aliança, não vai querer essa aliança e não vão ser salvos. A maior parte das pessoas da população do mundo não vai aderir a essa aliança. Mas nós temos que valorizar esse aspecto. Você não pode ser de Deus somente sendo bonzinho. Há pessoas que dizem: eu vou entrar para a igreja para me regenerar. Não vai adiantar, você vai ficar na igreja 50 anos e não vai mudar em nada a sua natureza carnal. Não. Você tem que decididamente servir ao Senhor. Você vai entrar na posse da graça mediante uma decisão de morrer para o seu eu, para o mundo e servir ao Senhor, e vai obedecer ao Senhor, trabalhar para Deus e vai tributar a Deus. Alguém vai dizer: o dízimo é necessário, obrigatório no Novo Testamento? Não, nada é obrigatório no Novo Testamento. Mas se não dá o dízimo, eu duvido que dê a sua vida toda. Se a pessoa não dá a vida toda para Jesus, não pode ser salva. Quem não dá nem o dízimo, como é que vai dar a vida toda? Pense nisto. Para ter Jesus como Senhor e Salvador, a pessoa precisa morrer para o seu eu, para seus sonhos, seus desejos, suas vontades, suas propriedades. Você vai morrer para o mundo para poder se entregar totalmente ao Senhor. Se você não dá nem o dízimo, como é que vai provar para Deus que você dá tudo? Vai ser impossível. O dízimo é da antiga aliança, mas na nova aliança nós damos muito mais do que o dízimo. Damos todo o nosso ser, nosso amor, nossa dedicação, nosso trabalho, nosso serviço. E então o dízimo continua válido, sim. Mateus 13:13, Jesus diz: vocês deveriam incorporar outras coisas mais importantes, como a justiça, serem justificados pelo sangue de Jesus, o amor, e não se esquecerem do dízimo. O dízimo
é um mínimo que a gente dá para tentar provar para Deus que nós estamos dando a nossa vida toda. Isso precisa ser ensinado logo no início da vida cristã. Mas em muitas igrejas, principalmente igrejas tradicionais, o que se ensina é o seguinte: Deus quer que você seja bonzinho. Então você tem que melhorar de vida, ter uma boa moral, bons costumes, um bom linguajar. Então você vai ser bonzinho e vai agradar a Deus. Não, nós temos que dar para Deus, nos entregar totalmente ao Senhor, e vamos dar dízimo também, mas não só o dízimo, nós vamos dar ofertas além do dízimo, nós vamos dar trabalho, nós vamos dar culto, nós vamos dar tempo, dedicação. Isso precisa ser ensinado logo que a pessoa está começando a vida cristã. Alguém tem que ensinar: dê o dízimo para você se desprender do seu eu e dar muito mais. E isso tem que ser ensinado, vai virar um hábito, e depois a pessoa vai ter uma conscientização de que isso é bom. E se eu pudesse, eu daria muito mais ainda do que os dízimos, eu daria muito mais, como eu quero dar, como eu tenho dado, mas eu ainda quero dar mais. Proponha no coração sempre dar para Deus, demonstrando amor e reconhecimento. Você não vai comprar Deus com ofertas e dinheiro, não tem jeito de fazer barganha. O que está sendo pregado em muitas igrejas neopentecostais é isso: barganha. Dê dinheiro para a igreja e Deus vai ficar satisfeito com você. Se você der uma quantia muito grande, então Deus vai tirar o chapéu para você. É isso que se ensina nas igrejas neopentecostais, e não é verdade. Mas quando você recebe a graça, você não recebe de graça, você se dá para o Senhor, e como prova de que está se dando, você entrega o dízimo, mas não só o dízimo. Além do dízimo, você trabalha, se dedica, ama e cultua, você dedica tempo a Deus, estuda a Bíblia, estuda sobre Deus. Isso é o que você está dando para Deus. Aprenda a dar. O amor está no dar, no que você dá para Deus. Isso é essencial. O seu amor a Deus é medido no dar a Ele. Aprenda a dar, mas ensine aos novos a dar logo no início da sua caminhada cristã.